Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Tereza Maia, daqui do canal Energia do Amor Virtual, e vim aqui finalmente para terminar de compartilhar minha história com vocês. Bom gente, em primeiro lugar, eu sei que nem todo mundo vê os meus vídeos todo, né, até o final. Então eu queria deixar para vocês a mensagem que eu quero passar com toda essa história, ou um pouquinho da mensagem que eu quero passar. Gente, o que eu quero dizer muito para vocês é que vocês não desistam dos seus sonhos com facilidade, por dificuldades que temos muita, especialmente por julgamentos antecipados, né? Que a gente nunca sabe realmente com quem estamos lidando. Pode ser pessoas que não tragam muitas coisas boas para a gente, né? Mas pode ser também pessoas maravilhosas. Então, que sejamos persistentes no que a gente quer. É isso. Mas bom, pessoal, vamos ao final da história. Como falei para vocês, cheguei lá no aeroporto, né? Finalmente, depois de muito tempo, muitas horas de viagem, muito cansaço, um cansaço extremo. Cheguei no aeroporto, liguei para a pessoa, fiquei lá esperando por um tempo, né? Me disse que em média 1h30, 2 horas chegaria. Ficou eu lá naquele aeroporto, agoniadíssima, sem saber o que fazer. Mas fiquei lá esperando e tinha hora que eu tremia, gente, eu gelava, eu suava, às vezes quente. O lugar estava muito frio, era época de frio no local, na cidade, no país, era muito frio. Mas eu estava tão ansiosa, tão assim, agoniada, né? Para ver aquela pessoa com quem eu sonhei 3 anos. Gente, eu estava fazendo as contas de eu começar a conversar com essa pessoa e a pessoa arrumar uma namorada, noivar, terminar o noivado, e eu também tentando algumas coisas, né, que infelizmente não caminhavam, não davam certo. Até isso, gente, até eu ir encontrar essa pessoa, foram 3 anos e meio. Então, talvez para algumas pessoas pareça pouco, mas não é. É muito tempo. E eu já ouvi falar de pessoas que passaram até 10 anos com a sua vida em torno de uma energia virtual. Isso é muita coisa. Para mim, esses 3 anos e meio, nossa, eu não tenho nem palavras para definir o quanto isso foi difícil para mim, né? Especialmente porque eu não conseguia dar continuidade à minha vida, né, sentimental, à minha vida amorosa. Eu até tentava, mas infelizmente ou felizmente não dava certo. Mas bom, gente, fica eu lá naquele aeroporto, também tensa com a minha mala, né, que a capital dessa pessoa seria o último lugar, que eu pegaria a minha mala e ia para a cidade da pessoa. E a mala não apareceu, claro, né? Fiquei lá com a bolsinha, só com a bolsinha, né? Que mal cabia um batom e uma tanga, como diria minha mãe. Fiquei eu lá, ansiosíssima, nossa, agitadíssima, sem saber o que fazer. E aí encontrei um lugarzinho que dava para tomar um café. E eu pensei, vou tomar um café pelo menos para tentar relaxar, né? Ou fingir que estava relaxando. Talvez se eu tivesse tomado uma cerveja, teria funcionado melhor, quem sabe. Mas bom, fiquei eu lá, né? Esperando. Enquanto isso, tomei 2 cafés grandes. Fiquei lá naquela tensão, esperando a pessoa, e eu fiquei numa posição e num lugar que dava para ver quem estava chegando para encontrar as pessoas, né? Quem estava entrando. E aí fiquei assim, gente, olha, eu suava, eu tremia. Às vezes eu sentia uma coisa assim tomando conta de mim, a ansiedade, o nervosismo era tão grande, né? Aquilo finalmente ia acontecer
de eu ver aquela pessoa que eu tanto quis, que eu tanto desejei, que eu tanto pensei durante esse tempo todo, e estava chegando a hora, era o momento. Tudo bem, fiquei lá sentada, daqui a pouco me passou uma pessoinha assim, já meio interessante, né? Até me animei, olhei assim, vi aquele olhar, até pensei, caramba, mal cheguei aqui, já descolei um paquera. Uma pessoinha assim, do jeito que eu acho interessante, sabe? A pessoa baixinha, pequenininha, meio barrigudinha, com assim, eu acho bonitinho, né? Um excesso de gostosura. Eu realmente tenho uma queda por homens baixinhos, que sejam cheinhos ou magrinhos, seja lá o que for. Nada contra os homens altos e grandes, né? Não, de maneira alguma, acho lindíssimo também. Mas os baixinhos realmente me chama bastante atenção. Então está lá, me passa aquela pessoinha para lá e para cá, e olha, né? Eu dou uma olhadinha assim, mas assim dentro de mim, só na brincadeira mesmo, para ver se descontraía um pouco. E aquela pessoinha ficou lá me observando, de vez em quando me dava uma olhadinha, andava um pouquinho, né? E eu fiquei lá esperando. Deixei isso para lá. E aí, gente, depois de um tempo esperando, muito tempo já, assim, eu acho que, quer dizer, se bem que não era tanto tempo, mas para mim, que estava depois de toda essa luta, toda essa dificuldade na viagem, para mim era muita coisa. Acho que 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, para mim, acho que parecia uma hora, né? Bom, fiquei eu naquele aeroporto esperando a pessoa, né? Daqui a um tempinho, né, tô lá tomando o segundo café, realmente já tinha passado, acho que 1h40 por aí já estava nervosa. Bom, aí vem gente se aproximando de mim, a pessoa já não veio da direção que eu imaginava, que eu estava vendo todo mundo chegar, veio de outra direção. Uma pessoa se aproximando de mim, né? Com aquelas características que eu tinha visto aparecer andando, observando por ali, mas claro, a pessoa sabia como eu estava, né? Eu disse como estava, a roupa, o calçado, o cabelo. E claro, a pessoa também já me conhecia, né? Através das câmeras, já me conhecia há algum tempo atrás, então não teria como a pessoa errar. Então eu estava tranquila quanto isso, né? Mas bom, vem se aproximando aquela pessoa de mim, e quando chega perto de mim, que eu olho para os olhos, eu achei meio estranho, mas aí fiquei assim meio chocada, mas nem tanto. Mas aí que faz aquela pessoinha, gente, que eu vi me observando, que eu até achei que era um paquera que eu já tinha descolado ali, olha aí, gente. Mas não, só brincadeira, nada me tirava aquela pessoa com quem eu sonhei 3 anos e meio da cabeça, né? Mas bom, se aproxima essa pessoinha que eu tinha observado já antes, usando uma barba, algo na cabeça, e essa pessoa me olhou assim, me disse um oi, e eu não liguei muito, respondi. Quando a pessoa termina de tirar, aí vai a pessoa, me arranca a barba do rosto e algo que estava na cabeça. E aquela pessoa, gente, era quem eu estava esperando há 3 anos e meio, quem eu estava esperando ali no aeroporto, aquele tempo todo, fazendo essa viagem toda. E assim, gente, quando fala comprar passagem, viajar, parece muito fácil, mas não é, né? Porque era eu deixar meus filhos com alguém, era eu comprar as passagens, era eu levar um dinheiro que tinha que levar pelo menos $1.000 para sair do país, né? Claro que eles não iam conferir tudo, mas era todo, era um contexto, era todo um contexto, né? Não era simplesmente só a viagem. Quando que faz essa pessoa tem essa ideia de chegar perto de mim? Não sei que ideia brilhante foi essa. Gente, por incrível que pareça, todo aquele nervosismo, toda aquela tensão, toda a ansiedade,
toda a vontade que eu tinha de abraçar aquela pessoa, de sentir em meus braços, de olhar para aquela pessoa. Tudo isso fez assim, sumiu. Foi como se fosse um balde de água fria que caiu em mim, e isso criou um limite entre eu e a pessoa. Já não era a mesma coisa. Aí a pessoa me olhou, os olhos ficou marejados, né? Ficou vermelho. E assim, em segundos, me veio muitas coisas na cabeça. Eu fiquei pensando, gente, se aquela pessoinha que passou por mim, que eu até desconfiei algo, que era ele, eu não imaginava nunca que iria fazer uma coisa dessa. O que poderia fazer além disso? Na minha cabeça me veio muitas coisas. Eu fiquei pensando, poxa, será que ele estava ali me observando me observando durante tanto tempo? Se ele não tivesse gostado de alguma coisa, será que teria me deixado ali? Depois contaria alguma história que não me encontrou, que isso e que aquilo? Será que poderia me deixar ali até o outro dia? Sei lá, gente, muitas coisas me passou pela cabeça. Infelizmente, nada bom. Foi muitas coisas, infelizmente, negativas. Não sei o que a pessoa pensou, se eu ia ficar feliz, se eu ia achar engraçadinho, se eu ia achar bonito, não sei. Eu sei que isso, gente, me transformou e transformou aquela pessoa. Já não era a mesma coisa. E aí a pessoa me deu um abraço, e eu já correspondi o abraço, aquele abraço xoxo, murcho, capenga, sabe? Já não foi aquele abraço dos sonhos, né? Eu sonhava com aquela pessoa na minha frente, o abraço já não foi mais a mesma coisa. Teve um limite entre eu e a pessoa. Eu não sei se isso foi pro meu mal, com certeza não foi. Foi para o meu bem, talvez para cortar toda aquela tensão, aquela ideia que eu tinha da pessoa, né? Eu não via defeito. A pessoa estava ali num país inferior que o meu, que o Brasil já não é essas coisas, né? Como todo mundo sabe. Com toda a dificuldade que a pessoa tinha, a pessoa desempregada, eu pensei em tudo isso e calculei tudo, me programei, trabalhei, viajei com todas as dificuldades para ir encontrar a pessoa, e a pessoa me aparece desse jeito. Mas tudo bem, mesmo com esse limite, o que eu podia fazer? Voltar para o Brasil no mesmo horário, sem mala, né? Além do mais? Não, dali eu tinha que continuar, né? Claro. Então, fui embora, né? Para casa da pessoa, entrei no carro dele e fui embora com ele para casa dele. Chegando lá, né? Já conhecia a filha que morava com ele, e eu já sabia que ela morava com ele. Eram 3 meninas, né? Ele era um homem separado, com 3 filhas meninas. E claro, na época que eu estava no aplicativo, né? Essa parte de ser pai, de já ter passado por uma experiência de casamento, de ser pai de 3 meninas, né? Isso também já me chamou a atenção, claro, porque assim, é uma pessoa, né? Era uma pessoa que tinha experiência já como pai, como marido, uma série de conhecimento de coisas que a gente imagina que uma pessoa que já passou por tudo isso tem condições de conhecer melhor, de corresponder melhor às nossas expectativas, né? Então, assim, mesmo que a pessoa viesse aqui no Brasil, não seria a mesma coisa que eu ir lá no local da pessoa, observar como a pessoa era no dia a dia, com a família, no trabalho. Claro que ele não estava trabalhando, não tinha emprego fixo, mas ele tinha umas coisinhas que faziam uns bicos, né? Como dizem aqui no Brasil, como nós falamos.
Então, e isso era em casa, né? Não tinha que sair para a rua para fazer isso, era em casa. Então, isso já me agradava bastante, porque eu ia observar como era a pessoa no dia a dia, dentro de casa, né? E isso foi ótimo nesse sentido. Foi muito bom, eu pude acompanhar muitas coisas do dia a dia de um homem, né? Daquele homem. Então, ficamos ali, eu, ele, a filha. Depois, no outro dia, já conheci as outras filhas, que eu já conhecia por câmera. Já fomos para a casa da mãe dele, que era uma pessoa maravilhosa. Até hoje eu tenho contato com ela. Sempre me manda feliz aniversário, feliz Natal. Bom, me dou muito bem. Um amor de pessoa. Bom, gente, e como eu estava ali para observar, por quê? Porque quando a gente conversa, chegamos a um ponto de conversa que a gente debatia. Se desse tudo certo entre nós, o que eu faria? Quem sabe eu poderia até me mudar para lá com os meus filhos e viver com essa pessoa. Então a gente conversava e debatia sobre isso. Então eu também me interessava em observar essa pessoa como pai. Não seria, claro, o pai dos meus filhos, mas eu poderia ver como era a ação dele diante de filhos. Bom, fiquei observando isso. Enquanto os dias que eu estava lá, essa pessoa não tirou um dia, sequer chegou o final de semana, essa pessoa não tirou um dia, chegou a semana, chegou o final de semana, chegou mais outros dias da outra semana, e essa pessoa não tirou um dia para conversar, para brincar, para assistir um filme ou para sair com as crianças, fazer algo, né? E outro detalhe, as crianças estavam de férias. Então, é claro que tinha quase a obrigação de fazer isso. Mas tudo isso era feito com a mãe das crianças e o atual marido que ela tinha. Nessa parte, eu já não gostei. Mesmo não sendo com os meus filhos, claro, mas era com as próprias filhas. Já não gostei dessa parte, mas fiquei observando. Uma vez, a mãe dele nos pediu para ir almoçar na casa dela, né? Nos convidou. E disse que antes da gente chegar na casa dela, passássemos no mercado e comprasse algumas bobagenzinhas, coisinhas muito básicas para o almoço. Bom, fomos, né? Passamos no mercado, fizemos isso que ela pediu e, infelizmente, como eu estava ali, gente, pode ser que vocês achem que é bobagem, mas para mim, a minha intenção era de observar. Então, essas coisas que podem parecer pequenas para vocês ou para outras pessoas, quem sabe, a gente nunca sabe o que é a outra pessoa, cada pessoa tem uma maneira de ver as coisas, mas para mim aquilo era importante. Então, quando chegamos na casa da mãe dele, que ele entregou as coisinhas tão insignificantes que tínhamos comprado, ele cobrou o valor para a mãe dele, né? Claro que ele não estava trabalhando, mas ele tinha ainda um dinheiro do emprego anterior e estava fazendo algumas coisas que também davam um dinheirinho. Não dava, claro, o salário que ele receberia um trabalho fixo, mas estava dando alguma coisa, não era totalmente ali sem nada. Então ele cobrou aquele pequeno valor das coisinhas que foram compradas no mercado. Ele cobrou para a mãe dele. E assim, uma mãe, gente, que assim, ele morou uma vida inteira na casa, em uma das casas da mãe dele. Eram 3 filhos, morava a irmã dele em uma casa que era da mãe dele. Ele morou a vida inteira e ainda morava numa outra casa que era da mãe dele, e o outro filho também. Então, assim, uma mãe que fez tudo por eles a vida inteira, especialmente por ele, que era o mais velho, né? A casa era uma casa boa, não era uma casa ruim, não, era uma casa muito boa, que era da mãe dele que ele morava. Então, assim, eu particularmente, eu já não gostei dessa parte, como pai e como filho, né? E assim, ela disse depois que tudo que ele fazia, mesmo se ele comprasse acho que um pé de coentro, acho que ele cobrava para ela. Bom,
Aí eu observei esse detalhe, desagradável. Para mim foi desagradável. E outra coisa, a mãe dessa pessoa era viúva, né? Mas era muito bem conservada, bonita, interessante. Qualquer homem, claro, se interessaria. E ela teve um casamento maravilhoso, ela teve um casamento muito bom com o pai deles, mas depois que ficou viúva, que o marido se foi, ela queria, né, um outro relacionamento, queria ter alguém, também todos estavam fora de casa, ela morava sozinha, então ela queria ter alguém, né, mas conversando comigo, ela disse, Jan, eu não consigo ficar com ninguém, porque todas as pessoas que eu quero, que eu me interesso, que eu gosto, que eu quero ter algo para frente, eu não posso, por causa dele, que ele não deixa, ele é altamente controlador. E aí ele já começou a dizer um monte de coisa. Você foi feliz com meu pai, ele era isso, ele era aquilo. Mas, gente, o pai já tinha ido embora há muitos anos. Então, quando ela queria ter alguém, ela, depois me conversando comigo, sem ele, né, claro, né, ela tinha que conhecer a pessoa e namorar ou fazer qualquer coisa que ela quisesse, curtir o momento dela ou simplesmente conversar, né, tudo tinha que ser escondido, porque se ele soubesse, ele iria atrás da pessoa e iria causar problemas para essa pessoa. Isso para mim foi o fim. Não o fim da picada, mas como filho, para mim aquilo foi um absurdo, né? Porque era um egoísmo muito grande diante de tudo que a mãe fazia por todos, ela não podia ter uma vida, né? Não podia ter uma vida com alguém com que ela gostasse, com alguém que ela se interessasse, porque ele não aceitava que o pai foi um pai muito bom, que foi um marido muito bom, que não sei o que, isso e que aquilo. Mas, gente, era a vida dela, né? Ela tinha esse direito. Mas ela, acho que para não ter problema com ele, que era o filho mais velho, ela acabava cedendo os caprichos dele como filho. E claro que ela nem precisava deles, né? Quem precisava dela era eles, e não ela deles. Então, mas assim, não sei, pela cultura do lugar, o jeito dela ser, ela acabava aceitando isso. 3 pontos muito importantes que eu observei, como filho, como pai e como dono de casa, vamos dizer assim, né? Como pai, o que seria aquela pessoa se eu decidisse sair com meus filhos do meu país e ir até aquele local? Como seria aquela pessoa com os meus filhos se era daquela maneira com os filhos dele? Como filho, apareceu um filho controlador, possessivo, ciumento, como seria esse homem com uma mulher? Se com a mãe dele era daquele jeito, imaginem. Assim, rir para não chorar, né, gente? Porque o caso era sério. Então, assim, e além do mais, mão de vaca, porque chegou a cobrar algo tão insignificante para a própria mãe, que o ajudou a vida inteira e continuava ajudando e ainda cedendo aos caprichos dele. Como seria essa pessoa, né, para conviver? Né? Então, além do limite que já tinha criado no aeroporto com o disfarce, essa foi reunindo todas essas coisas, esse contexto ficou muito desagradável. Eu já não queria nem estar perto da pessoa, para vocês terem ideia. E é claro, né? A pessoa foi percebendo, né? Foi percebendo e me perguntava o que estava acontecendo, isso e aquilo. Mas eu tomei uma decisão de não conversar com a pessoa e explicar o que estava acontecendo. Primeiro, a parte da mãe, que me contou algo que, claro, se ele soubesse que ela tinha contado todos os detalhes, ele provavelmente ia ter problemas com ela. O resto dos acontecimentos e da maneira de ser, eu não ia mudar aquela pessoa, né? Mesmo que eu chegasse ali a conviver com ele,
Eu não ia mudar aquela pessoa era daquele jeito. Então, para que eu ia ter essa conversa desagradável com a pessoa, né? E claro, a pessoa não ia gostar, é claro, e não ia adiantar de nada. Então, eu decidi não conversar nada com a pessoa do que eu estava gostando ou do que eu não estava gostando. Do disfarce, de ficar lá me observando enquanto eu estava ansiosa, tensa, nervosa, e a pessoa lá me observando disfarçadamente, sabendo quem era eu, como eu estava, me observando friamente enquanto eu estava ali tensa, à beira de ter um ataque. Com certeza, eu não tenho problema de coração, porque se eu tivesse, ali teria sido meu último dia. Aí vem a pessoa, me apronta tudo isso, o que eu ia conversar com essa pessoa? Não tinha como. Acho que a pessoa nem merecia esse desgaste depois de tudo que eu fiz. Então, gente, para encurtar a história, faltava alguns dias para eu vir embora e eu fui na companhia de voo, né, para negociar a minha passagem, a minha volta antecipadamente, porque eu não queria mais estar vendo, observando e no mesmo ambiente que aquela pessoa, né? Não, para mim não tinha mais como. Então, claro, fui entrei em contato com a empresa, né, para antecipar minha volta. Claro, me cobraram uma multa absurda de mais de $1.000. E aí, claro, eu revidei porque não tinha como, era um absurdo. E tem um detalhe, lembra da minha mala? Lembram da minha mala que desapareceu? A minha mala veio chegar uma semana depois. Só o corpo, porque não tinha mais rodinha, não tinha mais esse puxador, não tinha mais nada, só tinha o zíper, todo esculhambado, e minhas coisas assim, dentro da mala. Parece que tinha passado um redemoinho e fez assim, ó. Chega a mala, só o corpo, sem braço, sem perna, sem nada. Toda esculhambada, toda suja, parece que tinham ralado ela na lama. Então, eu revidei essa tal multa que eles queriam me cobrar para antecipar a passagem, falando sobre os atrasos do voo, falando sobre a minha mala ter sumido, ter desaparecido, ter chegado uma semana depois. Eu tive que comprar roupas, né? Tive que comprar coisas para mim, porque eu só tinha chegado lá com a roupa do couro. Então, eu ameacei que poderia processar isso e aquilo. E graças a Deus, eles me adiantaram o voo em 6 dias de antecipação. Isso para mim foi assim uma euforia, uma alegria. Eu queria, porque eu queria, nossa, eu não via a hora de chegar, de pegar o avião de volta. Bom, me arrumei, organizei lá as coisas, peguei a mala, só o corpo, porque não tinha como puxar, né? Botei dentro de um táxi, nem quis que a pessoa me levasse até o aeroporto. A mãe da pessoa achou, ficou tentando entender o que tinha acontecido, ele também ficou tentando entender o que tinha acontecido, mas eu expliquei que esse era o meu jeito, que era isso, que inventei uma história, né, gente, porque eu não queria perder meu tempo fazendo algo, contando algo, conversando algo com uma pessoa que eu sabia que não ia dar em nada. Para mim, aquela pessoa que eu esperei durante 3 anos e meio já não era mais aquela pessoa que eu conhecia. Então eu não ia perder meu tempo. A pessoa quis me deixar no aeroporto, fez questão de ir, e na hora de vir embora me deu um abraço e chorou, isso tudo mais. Mas eu também até me emocionei, mas eu estava me emocionando. Acho que de alegria por vir embora. Então, gente, peguei o avião de volta às 7h30 da noite. Cheguei no outro país de madrugada.
naquele outro país que eu fiz a conexão já na ida também, que deu errado, no país que deu a pane. Cheguei, o percurso era o mesmo, né? Só que dessa vez veio da cidade da pessoa direto para o aeroporto daquele país. Então cheguei já, eu peguei o avião, gente, 7h30 da noite. 7h20, 7h30. Cheguei de madrugada nesse aeroporto. Fiquei esperando mais 5 horas para pegar outro avião para vir embora para o Brasil, para descer no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Passei esse sufoco, né? Cheguei, aí passei, gente, peguei o avião, fiquei 5 horas lá esperando, né? Peguei o avião, viajei o resto do dia, o resto da noite, não o resto da noite totalmente, cheguei no Brasil 3h30 da manhã. Eu coloquei no título do vídeo minhas 10 horas de voo para arredondar, mas foi muito mais. E assim, foi muito cansativo, foi uma viagem muito estressante, sem telefone, sem mala, sem as horas de atraso. Foi uma viagem muito, muito cansativa, tanto a ida quanto a volta. Que naquela época eu fiz tudo isso e assim, sem pensar em nada, sem pensar nas consequências, apenas com aquela tensão, com aquela alegria, com aquela euforia, com aquela ansiedade. Nossa, aquilo para mim era, eu não pensei em consequências. O que eu ia fazer, o que eu estava fazendo, se eu ia ficar cansado ou não, isso era o de menos. Então, cheguei no Brasil 3h30 da manhã, nossa, mas quando o voo pousou, gente, aquilo foi uma sensação de alívio. Assim, era como se eu tivesse tirado um peso imenso de cima de mim. Eu estava feliz de estar de volta. E assim, e daí por diante eu sabia que eu podia fazer qualquer coisa. Que eu podia me envolver com qualquer pessoa sem pensar, sem aquele sentimento me atrapalhar mais, sem nada. Então, tudo isso, gente, foi muito difícil para mim. Mas no final foi uma sensação de libertação muito grande. E por isso valeu a pena de eu ter tirado aquele peso de cima de mim. Porque era um peso, era muito difícil para mim. E no final deu tudo certo. eu me aliviei, fiquei feliz da vida. E daí, gente, por diante, a minha vida foi outra história. E claro, me envolvi com outras pessoas, conheci pessoas maravilhosas. Foi um tempo assim incrível, né? Foi uma experiência. E eu não me arrependo, gente, não me arrependo, especialmente pelo o alívio, a libertação que foi imensa dentro de mim, né? Foi uma libertação muito grande. Mas também não foi uma libertação fácil, nem barata, mas não me trouxe arrependimentos. O meu arrependimento foi por ter demorado tanto. Se eu tivesse feito antes, teria me aliviado antes, né? Mas tudo bem, teve o tempo certo, foi no tempo certo. E tô eu aqui, gente, contando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, né? Teve o desfase, mas fazer o quê? Né? O que é que a pessoa pensou? No final deu tudo certo, estou muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, se cuidem e fiquem com Deus.